Esse é o Manifesto das 7, hoje a gente vai falar de cinema e vamos comentar o filme que é pra quem quer se dar bem na vida. O Advogado do Diabo. Antes de mais nada, você precisa saber que a classificação indicativa desse filme é de 18 anos, porque tem bumbum e peitinho aparecendo na TV. O Advogado do Diabo, ou The Devil's Advocate em inglês, é um filme de 1997 do diretor Taylor Hackford, com Al Pacino e Keanu Reeves. O filme conta a história de Kevin, um advogado promissor de uma cidadezinha do interior, que ganha a grande oportunidade da sua vida de trabalhar em um dos escritórios de advocacia mais bem-sucedidos de Nova York. Esse filme é quase um clássico e se você ainda não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Shh. Oh God. Did you just hear that? Listen. Can you hear that? Primeiro, você tem que entender que o título Advogado do Diabo tem duplo sentido. Um é que Kevin trabalha para o próprio Sete Peles, como sugere a própria capa do filme. E tem um sentido ainda mais popular do termo, que se refere à pessoa que defende a causa de algo ou alguém evidentemente condenável. E é esse o ponto que eu quero chegar. Kevin Lomax, o personagem do Keanu Reeves, é um advogado talentoso, famoso por nunca ter perdido um caso, mas ele se depara com um grande dilema em sua carreira. Durante o julgamento de um professor acusado de assédio sexual, o qual ele representava como o advogado de defesa, Kevin acaba se dando conta de que o cara era culpado. E agora, brother, fudeu, porque ele só tem duas alternativas. Ou ele vai continuar com a defesa do seu cliente, mesmo sabendo que o cara é culpado, para tentar manter aí o seu status como advogado invicto, ou agir de acordo com seus princípios morais, baseados na educação cristã que sua mãe lhe deu, e aceitar a primeira derrota em sua carreira. Você percebeu que aqui não tem pra onde correr? Porque dilema é assim. Escolher entre duas alternativas boas, você ainda vai acabar se dando bem de qualquer forma. Escolher entre uma coisa boa e outra ruim, nem tem muito mesmo que escolher, na verdade. Agora, escolher entre uma coisa ruim e outra também ruim, aí o barato é louco. Nobody wins them all. Vamos falar um pouco de John Milton, o personagem representado pelo Al Pacino. John Milton é o próprio Satanás, o capiroto, o Beelzebu, o cramunhão, o tinhoso, Malafaia, enfim, o demônio cristão literalmente. E ele o é da melhor forma possível, sem apelar para algo sobrenatural. Ele é totalmente humano, subversivo e sarcástico. Você olha pro cara e não dá nada pra ele, porque ele tá lá, tranquilão, humildão, conversa com todo mundo, dá risada, ele até mesmo te dá bons conselhos, pede para você dar um tempo no trabalho, dar mais atenção para sua esposa. O diabo é um cara legal. E essa é a sacada do Coisa Ruim, porque na verdade ele está sempre te observando, jogando com você, brincando com a sua vaidade e aos poucos influenciando você a tomar as decisões erradas por conta própria. Look at me. Underestimated from day one. You'd never think I was a master of the universe now, would you? E entre Kevin Lomax e John Milton está Mary Ann, a esposa de Kevin. Mary Ann é uma garota simples e sensível, além, é claro, de gata pra caralho, que apesar de ter incentivado Kevin a aceitar o novo emprego, logo ela começa a ser afetada pelo ambiente profano em que se envolveu. Eu acho que quando uma pessoa lida com esse tipo de coisa, com coisas ilícitas, coisas imorais, corrupção e tal, ela precisa ignorar alguma coisa de bom que ela tem dentro de si. E isso vai matando a pessoa aos poucos, tornando a pessoa seca, vazia, menos humana, sabe? Como é o caso daquelas novas amigas da Mary Ann. E para algumas pessoas,
é fichinha arrumar pro Darkseid, porque ela já não tem muita coisa boa mesmo. Mas Mary Ann é uma pessoa inocente demais para isso. Ela começa a sofrer psicologicamente, a ter pesadelos, ouvir coisas, ter visões. Ela é tão sensível que consegue ver a maldade manifestada nas pessoas. E isso é aterrorizante. Ela tenta puxar Kevin para fora desse mundo, mas além de ele ser um cara extremamente cético, Kevin está ocupado demais com a sua própria imagem para conseguir dar atenção aos problemas da sua esposa. Val, what do you think? Bom, a construção do roteiro é excelente até aqui. O Kevin é bem coerente no filme, o Al Pacino tá voando em cena como tinhoso, a história vai desenrolando muito bem, aí vem aquela cena final antes do plot twist, na sala do John Milton, sabe? Com aquela escultura se movendo no fundo e tal. Ali tudo começa foda. John coloca as garrinhas de fora e começa vários discursos que valem o filme, tanto pelo teor ácido com que critica Deus e o cristianismo, como pela atuação do Al Pacino, que é do caralho. Mas de repente, meu velho, os caras lançam uma história safada sobre Kevin fazer parte de um plano para o nascimento do anticristo que foi totalmente desnecessário. Sério, destoa completamente da proposta do filme. Voltando ao filme, nós estávamos falando sobre escolhas. E o ponto que eu quero chegar é sobre a moralidade e a sua capacidade de escolher entre o certo e o errado. Afinal, você é o advogado da sua própria consciência. Apesar de ter a cultura cristã como embasamento para a trama, o filme não coloca a doutrina bíblica como verdade absoluta. Muito pelo contrário, ele está sempre fazendo duras críticas à figura de Deus como juiz e coloca a justiça como algo subjetivo. E é por isso que todo o contexto do filme gira em torno da figura do advogado. O próprio Chifrudo é um advogado, sempre defendendo a causa de pessoas culpadas. Perceba que todos os clientes do Kevin são culpados, e ele sabe disso. São magnatas, políticos, empresários, milionários, criminosos, Donald Trump, que não pôde comparecer àquela festa porque ele estava ocupado. Pessoas que chegaram onde chegaram de forma inescrupulosa, prejudicando muita gente. E que no final das contas vão sair impunes. Porque na vida real, amigo, o crime compensa. As pessoas ruins se dão muito bem. A maldade é recompensada com muita grana. E esse paralelo é um dos principais ensinamentos bíblicos e uma crítica evidente durante todo o filme. It's money. Blood money, Kevin. We just drank it down, both of us. Então Kevin está vivenciando esse dilema. O mesmo dilema que nós vivenciamos todos os dias, que é entre escolher o errado e se dar bem, ou escolher o certo e pagar o preço por isso, como o próprio Cristo fez. Muitas vezes você terá que perder algo para fazer o certo, como desistir de um grande feito em sua carreira, como foi o caso do próprio Kevin Lomax no filme. Mas o problema nisso tudo, que é o que acontece no filme a todo momento, é que você é perfeitamente capaz de defender a sua própria causa, e fazer parecer injustas as escolhas erradas que você faz por dinheiro, status, sucesso e principalmente por vaidade. Really? So you think your guy was guilty? I didn't say that. No, what'd you say? How's this? I began the case with a clear conscience. Pois parece muito justificável escolher algo que vai te beneficiar, ou que não vai te prejudicar na vida. Sabe? Como dizer que você só está fazendo o seu trabalho como advogado, quando na verdade você está passando o pano para abusadores de criancinhas. A gente sempre consegue uma desculpa, não é mesmo? Mesmo que a única saída seja jogar a culpa no diabo. Só que na vida, parceiro, você não vai ter uma segunda chance de corrigir as suas escolhas erradas. E talvez, quando você não estiver mais se reconhecendo, não adianta nada ficar se olhando pro espelho. Algumas curiosidades. Na primeira versão do roteiro,
o filme tinha uma pegada um pouco diferente, com muitos efeitos especiais e uma levada um pouquinho mais comercial. Então o papel do John Milton foi oferecido para o Al Pacino e ele recusou várias vezes o trabalho. E aí, a cada vez que ele recusava, a produção do filme arrumava o roteiro um pouquinho melhor, para deixar ele um pouquinho mais sombrio e próximo da realidade, até que finalmente Al Pacino aceitou o papel. A roupa do Kevin vai ficando cada vez mais escura à medida que ele vai se envolvendo mais com John e com as paradas da advocacia. No final do filme, o seu terno está completamente preto. O apartamento do Alex Cullen no filme, aquele cheio de ouro com umas pinturas cabulosas no teto, é o apartamento do Donald Trump na Trump Tower. Originalmente, o Brad Pitt foi considerado para ser o Kevin Lomax no filme, além do Christian Slater e Edward Norton. Só depois é que o Keanu Reeves foi chamado para fazer parte do filme. O nome John Milton é inspirado no autor de Paradise Lost, o clássico poema épico sobre a queda do homem das graças de Deus. Quando Lomax está no escritório de Milton no final do filme, ele diz: "Melhor reinar no inferno do que servir no céu", que é uma citação deste mesmo livro. Naquela cena em que Mary Ann está pintando as paredes do apartamento e fica aquela amiga dela chatona reprovando todas as cores que ela escolhe, se você reparar bem, essa amiga da Mary Ann, ela tá sempre usando uma roupa com a mesma tonalidade de cor que a Mary Ann tá colocando na parede. Então é isso mais ou menos o que rola em O Advogado do Diabo. Se você tem uma opinião diferente ou tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. Proposta do Manifesto das 7, a gente assistir aos filmes juntos e depois trocar uma ideia aqui nos comentários. O próximo filme que a gente vai assistir é O Labirinto do Fauno. Então, se você não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.